Irmãos, o texto que eu quero meditar com a igreja está no livro do profeta Naum, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 4. Diz assim o texto: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Amém? Olha como que começa no versículo 1. Peso de Nínive. O que isso significa? Está escrito, irmãos, em Provérbios capítulo 16, versículo de número 11. O peso e balança justa são do Senhor. Deus pegou essa nação ninivita, porque Nínive é uma nação. Deus pesou Nínive na balança dele, que é justa, e essa nação foi achada em falta. Nínive era uma cidade, e quando eu olho para uma cidade é um ambiente onde a gente vive em sociedade. E se tem uma coisa que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Coríntios, e nós já meditamos por diversas vezes, é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14, onde ele diz: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então Deus pesa essa sociedade e ele encontra ela em falta. Irmãos, quando a gente olha para o nome Naum significa consolação. E quando a gente olha para a palavra consolação, a gente lembra do Consolador. E Jesus disse que ele iria para o Pai e não nos deixaria órfãos, ele nos enviaria outro Consolador. Quer dizer que Jesus é Consolador e o Espírito Santo é Consolador. Logo, é uma visão que vem do Espírito Santo de Deus. E antes de discorrer com os irmãos o que sucede nos versículos 2, 3 e 4, a primeira pergunta que eu me fiz quando eu meditei nesse texto é: o que acontece, ou quais obras Nínive fez que Deus pesou na balança e achou elas o quê? Em falta diante dos seus olhos. Para a gente compreender um pouco isso, irmãos, a gente tem que olhar algumas coisas no contexto histórico. Eu tenho certeza que tem muito mais obras, mas eu pontuei algumas aqui para não ser delongo, mas aí cada um vai para a tua casa, rumina mais, estuda mais. Porque se eu tiver as obras que tem em Nínive, eu sou uma pessoa que tenho sociedade com Nínive. Isso significa que Deus está me pesando na balança e está me achando em falta. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é: Nínive era a capital de um reino que chamava Assíria. E se tem uma coisa que a Síria ao longo da história fez com o povo de Deus, irmãos, foi oprimir e também fazer afronta contra o povo de Deus. Quer ver um episódio que narra isso? Lembra quando Deus envia um anjo, e esse anjo, irmãos, mata 185 mil soldados. Essa nação era uma nação assíria.
E essa nação, ela tinha rodeado a terra de Judá, sitiado a terra de Judá para não deixar chegar recurso nenhum em Judá. Mas não fez somente isso, começou a mandar cartas de afronta para o rei Ezequias, de afrontas para o profeta de Deus, dizendo que eles haviam combatido com diversas outras nações pagãs e que o Deus deles não foi capaz de vencê-los. Olha a afronta ao Deus Todo-Poderoso. Mas chegava para esses e dizia: quero ver se o seu Deus vai poder livrá-los da minha mão. Quando a gente afronta o exército do Deus vivo, quando a gente quer causar opressão no exército do Deus vivo, nós estamos nos comportando como uma nação ninivita. A segunda conduta, estudando um pouquinho que os ninivitas faziam, eles eram idólatras. E o Deus que eles adoravam, irmãos, tinha por nome Dagon. E Dagon, quando a gente vai estudar o significado da palavra Dagon, a palavra Dagon significa pão e trigo. E depois, através deste Deus Dagon, eles resolveram criar o pão de trigo. E se tem uma coisa que o nosso Senhor Jesus não divide, atua o quê? Por isso, olha o que está escrito em João capítulo 6, versículo 51, ele vai dizer para todos nós: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Dagon quer tomar o lugar de Cristo nas nossas vidas. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, e eu darei pela vida do mundo. A palavra de Deus vai dizer que a carne do nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente é comida. Logo, se Dagon significa pão e trigo, que é tomar o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo sem medo de errar, verdadeiramente atrás de Dagon tem a falsa comida, porque se tem a verdadeira, tem a falsa. Quantas doutrinas erradas, quantos ensinamentos errados que a gente anda por aí, quanto pão imundo. E todas as vezes que a gente se envolve com a falsa comida, a gente está se envolvendo com Dagon. Nós somos alguém que habita numa cidade como Nínive, temos sociedade com injustiça. E olha como que esse ídolo Dagon, ele é astuto, irmãos. Porque se tem uma coisa que a serpente, ela é o quê? Astuta. Todos que adoravam a Dagon declarava abertamente que Dagon tinha poder de fazer com que as plantas crescessem. E quando a gente olha em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 5 ao 7, diz assim, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Aí ele fala assim, o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha onde Dagon quer entrar. Se a coisa prospera, se a coisa anda, é Dagon. Se também não anda, irmãos, porque quem dá o crescimento é ele, também dizem que é o quê? Dagon. Não, irmãos, quem enriquece, quem empobrece é Deus. Quem tira o homem do monturo e põe a sentar entre os príncipes é Deus. Quem exalta é Deus, quem abate é Deus. Ou seja, quem dá o crescimento e determina o fim das coisas é quem? É Deus e não é o diabo. Já entrou dentro de uma congregação que só fica: é o diabo, é o diabo, é o diabo. Nada, irmãos. O diabo, ele lança o joio e tira o corpo dele fora. Ele não semeia que nem Paulo. Lembra lá no Éden? A serpente enganou. E o crescimento, como é que foi depois? Ela sabe que Deus não se deixa o quê? Escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Mas ele quer tomar esse lugar. Tá agindo assim? Tem Dagon na vida, irmãos. Sociedade com quem? Com o injusto, com Nínive. Outra característica, irmãos, que os antigos diziam acerca de Dagon é que ele tinha poder para julgar aqueles que morreram. E olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1: conjuro-te, pois, diante de Deus
e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O único juiz é o nosso quê? É o nosso Deus. Por isso, se tem uma coisa que Deus sempre nos orientou, quando alguém morre, não diga se esse foi para o céu, se esse foi para o inferno. A Bíblia diz isso. Não compete a mim, a você o quê? Julgar. Morreu, daí para frente segue o juízo. E Deus determinará o quê? O fim dessa alma. Ah, pastor, mas essa alma fez obras más o tempo todo. Se lá no último instante da vida dele, ou dela, Deus sondou o coração e viu um arrependimento sincero, irmãos, aonde abundou o pecado, superabunda o quê? A graça de Deus. Então, os últimos instantes de vida, só Deus e o homem o quê? E Deus sonda coração, esquadrinha pensamentos e o quê? E rins. Nunca julgue. Quem julga e fala, esse aqui foi para o inferno, esse aqui foi para o céu, tem na vida, sabe o que, irmãos? Dagon. A gente não tem esse direito. Estamos se comportando como uma sociedade o quê? Ninivita. Você quer ver uma nação que teve sociedade, ou que tinha por ídolo na tua vida, Dagon? Os filisteus. Quando os filisteus derrotam o povo de Deus, que estava sendo liderado por Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, a Bíblia vai dizer que eles roubam a arca de Deus e levam até o templo de Dagon, que ficava onde? Na cidade de Asdod. E se tem uma coisa que Deus diz para mim e para você, que eu e você não podemos adorar a quem? A dois senhores. Ou fica Dagon na vida, irmãos, ou fica a arca de Deus na nossa vida. Quando botou dois senhores no mesmo templo, o mais forte prevalece. A primeira vez Deus dá um tombo em Dagon. O povo reluta com aquilo. Ao invés de tirar aquilo da vida, irmãos, aí vai lá e levanta Dagon de novo. Você sabe quando Deus prega e fala, arranca isso da vida, arranca, e a pessoa arranca por um tempo, daqui a pouco ela volta o quê? A praticar, quer adorar o quê? Dois senhores. Aí Deus vai lá, irmãos, na segunda vez quando eles chegam, Dagon, além de estar caído, está com a cabeça cortada fora. Por que cabeça cortada fora? Porque aquele povo tinha que entender quem é o cabeça da igreja de quem? De Cristo. No templo onde a arca está, idolatria não o quê? Não fica. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não fica, irmãos. E por que mexe na cabeça? Porque é aqui que começa o novo nascimento. Está na renovação do entendimento. Só que Dagon tem a falsa o quê? Comida. E você sabe o que mais me espantou sobre Dagon, irmãos? Você vai estudar na história, na genealogia de Dagon. Dagon era pai de Baal. Até quando vão ficar com as vaidades que não convêm a Deus? Com os ensinamentos de Jezabel. Ele era pai de Baal. E se tem uma coisa, quando a gente olha para Baal e a adoração de Jezabel e de Acabe, a gente lembra dos cães comendo a carne e bebendo o sangue de Acabe e Jezabel, que representa a falsa comida e a falsa bebida. Então, quando a gente tem vínculo com essa idolatria, e aqui eu não vou ficar entrando mais no detalhe, irmãos, porque eu acho que a igreja já cresceu o suficiente na graça e no conhecimento para poder discernir. Deus pesa a gente na sua balança justa, e Ele vê essas práticas de injustiça, e a gente é encontrado o quê? Em falta diante dele. Aí agora nós vamos pregar o versículo 2 e o versículo 3. Quando a gente é encontrado em falta, porque ele enxerga as obras de Nínive na nossa vida, olha como ele começa a dizer: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. Irmãos, guarda algo, pelo amor de Deus. Em Tito está escrito que Deus vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Quando Jesus entra dentro do templo e sai virando todas as mesas do comércio, a Bíblia vai dizer que o zelo pela sua casa o que? Consumia, porque não poderia ter dois ídolos lá dentro. Não dá para buscar Deus e a Mamon no mesmo lugar. Ele fala: eu repreendo e castigo todo aquele que eu amo. Sê, pois, zeloso e o que? Arrepende-te. O que Jonas pregou em Nínive? Arrependei-vos.
Porque em 40 dias Nínive será o quê? Subvertido. Arrependei-vos. Naum é um profeta centenário na frente de Jonas. O povo se arrependeu 100 anos atrás, mas se esqueceram e voltaram a fazer as mesmas obras. E a mesma ira de Deus nos tempos de Jonas agora volta nos tempos do profeta Naum. A mesma ira. Deus é zeloso e que toma vingança. Uma nação que oprimia, uma nação que realizava essas afrontas e trazia opressão para o povo de Deus. Quando ele diz que ele toma vingança, ele está dizendo: ei, não precisa colocar as tuas mãos. A palavra de Deus diz que minha é a vingança. Pastor, agiram como um ninivita comigo, me oprimiram, me fizeram mal. Não precisa pôr a mão não, irmãos. Entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, ou mais ele o fará. Aí ele põe um ponto e vírgula e fala: o Senhor toma vingança e é cheio de furor. Irmãos, guarda algo. Quando a fúria de Deus chegou no Egito, irmãos, Deus destruiu um exército inteiro, Deus acabou com os primogênitos, destruiu toda a plantação, destruiu todas as edificações, Deus acabou com tudo. O problema é que muitas das vezes a gente fica folgando na injustiça, e o amor folga na justiça, diz a palavra de Deus. E às vezes a colheita ainda não chegou, e não chegou porque ele é longânimo, e ele espera que eu e você se arrependa, como o povo se arrependeu nos tempos do profeta Jonas, vestindo-se com pano de saco, com cinza na cabeça, se humilhando e confessando as más obras. Porque quando Deus desce com a tua fúria, irmãos, do mesmo jeito que ele pode vir para nós como um salvador para trazer vida e vida em abundância, no teu grande dia, a Bíblia também diz que para muitos será o terrível dia do Senhor. E ele vem como um ladrão, e ladrão mata, rouba e destrói. Quando Deus agiu com furor com Sodoma e Gomorra, todos conhecem a história. Ele destruiu aquela cidade, mas não matou o justo junto com o injusto. A Bíblia fala: o justo Ló. Falou: sai, Ló, com a sua família daí. Ele tira do meio os que são justos e destrói, irmãos, uma sociedade inteira injusta. Porque ele faz a diferença de quem serve e de quem não serve. Não vamos deixar esse furor chegar na nossa vida, porque a misericórdia de Deus está aí para se renovar toda a manhã, mas ela só se renova na vida daquele que confessa e deixa. Olha o que ele continua dizendo. Vocês prestaram atenção que por 3 vezes ele disse: toma vingança, toma vingança, toma vingança. Por que Deus fica por 3 vezes dizendo isso? Para a gente entender que a vingança de quem? Quantas pessoas que sofreram agressões na tua casa e vai lá fazer justiça com a própria o quê? Ah, você fez isso com meu filho, peraí, vou dar um jeito. Ah, você fez aquilo, não, vou dar um jeito. Quer resolver as coisas com a força do quê? E assim somos nós. Vigiemos quando a gente for oprimir alguém ou fazer alguma coisa má para alguém, porque Deus, ele toma vingança. Aí ele continua dizendo: toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Quem é que é adversário e quem é que é inimigo? Deus está batendo nisso já tem um bom tempo dentro da congregação. E eu vou ler de novo esse versículo. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 22, fala assim, ó: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Irmãos, diligentemente, é ter diligência para fazer o que Deus ordena que eu e você devemos o quê? Fazer. Aí ele peleja a nosso favor, aí ele toma vingança ao nosso favor. Mas se a gente não tiver essa diligência, guarda algo: a vingança dele está contra nós, a justiça dele está contra. Por isso que ele diz: aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. O inimigo da tua alma, da minha, pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir de você, porque diligentemente fez o que ele ordenou. E se não fez o que ele ordenou, irmãos, o que a gente vai ouvir do diabo é: Jesus, eu sei quem é,
Paulo, eu conheço, mas e você? Quem que você é? Guarda algo, Deus compra as nossas brigas. É só a gente não estar na posição de Nínive, irmãos. Sabe a adversidade que você olha para a tua vida e fala, meu Deus, como é que eu saio dessa? Ele se torna adversário dessa adversidade. O fato dele ser inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários não está dizendo que não vai levantar inimigos. Ele não está dizendo que não vai levantar adversidades. Porque se vai ser inimigo dos nossos inimigos, quer dizer que levantou inimigo. Se vai ser adversário das nossas adversidades, significa que levantou adversidades. Mas quem toma, ele pega para quem? Para você. Por 3 vezes ele conjuga esse verbo, eu tomo. Eu tomo, quer dizer, eu tiro de você e pego para quem? Para mim. Faraó levantou como inimigo, como um adversário. Deus tomou para ele. O que aconteceu com Faraó, irmãos? Então quando ele quer tomar, o problema é que às vezes Deus quer tomar, irmãos. Ele quer pegar e você fala, não, daqui que é meu. Mas ele está falando, entrega nas minhas mãos, mas eu fico, não, daqui que é meu, eu não vou te dar, Senhor. Não, mas entregue, confia. Então toma, Deus, é seu. Faça isso em nome de Jesus, irmãos. Confia. E aí quando foge do controle das nossas mãos, está inteirinho nas mãos de quem? Pelo amor de Deus, não pode estar na posição de Nínive. Ao versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Irmãos, culpado para Deus é culpado, e inocente para Deus é o quê? É inocente. Às vezes a gente olha para a longanimidade de Deus e está falando, meu Deus, mas é inocente aos teus olhos? Deus não é injusto, ao culpado é culpado. Quem que é culpado? Aquele que não ouviu o quê? Diligentemente a sua ordem, a sua palavra, é culpado. Quem é inocente? É aquele que ouviu diligentemente a palavra de Deus e praticou. Mas observa que ele diz assim, o Senhor é tardio, o quê? Em irar-se. E você sabe por que ele é tardio, irmãos? Porque olha que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo conosco, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Ele é tardio em irar, porque ele está esperando de mim e de você arrependimento. Por isso ele vai dizer na parte A do versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas pastor, é promessa. A promessa é que ele vai abençoar quem ouvir e praticar, irmãos, mas vai amaldiçoar aquele que não ouve e não pratica. Então ele faz isso para que a gente se arrependa, porque ele quer amaldiçoar. Você imagine se de cara, irmãos, a gente não tem diligência e não faz o que ele manda. Se ele não for longânimo, o que seria de nós? Estaríamos aqui para contar a história? Por isso ele também diz, o justo cairá 7 vezes. Mas o Senhor o quê? O Senhor levanta. Mas ele se levantará. Como que ele se levanta? Arrependendo-se e voltando às práticas do primeiro amor. Observa que ele diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas olha lá, mais grande em força. Você sabe o que ele está dizendo quando ele diz em Naum capítulo 1 que ele é grande em força? Quem é que pode subsistir diante da força de Deus? Você quer ver um exemplo, uma demonstração de força? Quando ele vem, no qual os céus se passarão com estrondos, os elementos ardendo se esfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. O que é isso, irmãos? Grande em força. Mas uma coisa também me chamou a atenção, o fato de Deus ser tardio em irar. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 7, versículo 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Pode ser que ele não está irado conosco. Com certeza tem pessoas provocando a ira de Deus, que nós não nos enquadremos naqueles que está irando quem? Aí olha para a humanidade. Como a gente acha que Deus está com a humanidade?
Está batendo lá no céu, batendo palma e falando, eu estou me agradando do que eu estou vendo na terra? Ou a gente está lidando com um Deus que está o quê? Irado. Versículo 3 ainda lá em Naum. Já vou terminar, irmãos. Isso aqui me chamou a atenção. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Às vezes as tempestades que Deus permite se chegar na nossa vida não se achegam em vão. E nem as tormentas. Toda vez que chegar uma tempestade, uma tormenta, irmãos, pergunta para Deus qual é o teu caminho que você tem nisso, Senhor. Às vezes o vento chacoalha, o mar fica revolto, mas não é vão. É para que eu e você desça na presença de Deus e a gente venha encontrar o seu caminho. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus é o verbo de... Se Deus não permite tormentas e tempestades se achegarem na nossa vida, irmão, você pode ter certeza, a gente continua fazendo tudo errado, achando que está fazendo certo. Então sabe aquela área que você está vendo a tempestade, que tu está vendo a tormenta, lá no teu particular, dobra o joelho e pergunta para Deus, Senhor, o que você quer me ensinar com tudo isso? Que caminho você quer me revelar? Porque Ele tem o seu caminho no meio da tempestade e da tormenta. E observa que as nuvens são o pó do seu pé. Você sabe o que Ele está dizendo? Eu estou nos céus e vocês estão o quê? Na terra. Por isso na minha presença chega mais para ouvir do que para... Quem chega mais para ouvir, irmãos, quer conhecer o quê? O caminho de Deus. Ou vocês acham que Jesus vai vir em poder e glória no meio do quê? Sobre as nuvens em vão. Em poder e glória. Sobre aonde? As nuvens. Olha as nuvens. Os discípulos encontraram um caminho no meio da tempestade. Num dos barcos onde teve tempestade, Jesus estava lá na polpa, mas não estava na proa, não estava na frente da vida. E dormindo. Aí tiveram que acordar o mestre e colocar ele na posição que era devido. Tinha um caminho no meio daquela tempestade. No outro vento, na outra tempestade, irmãos, Jesus vem andando sobre os mares, todos eles olhavam e falavam, é um fantasma, é um fantasma. E Deus estava ensinando não olhar para os ventos, mas olhar só para o autor e consumador da... Porque quando Pedro olha para os ventos, o texto diz que ele afunda, tinha um caminho para ensinar no meio daquela tempestade. Em ambos os casos não tem desfé, e a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o caminho. Jonas, Deus teve um caminho no meio da tempestade para ele. Ele tinha que reconhecer que aquilo que ele votou, ele tinha que pagar. Mas e se não vem o vento, não vem a tempestade, não vem a tormenta, quando que ele ia achar o caminho? Então olha, até quando Deus se ira, irmãos, a maneira como Ele trabalha para que a gente tenha um encontro com quem? É só para levar a gente para o centro da tua o quê? Vontade, para o centro do teu. Deus não quer destruir ninguém. Ele falou, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Por isso que no versículo 4, só a parte A, o que ele diz lá na parte A do versículo 4 do texto que está em Naum? Ele repreende o mar e o faz o quê? Secar, e esgota todos os rios. Para os discípulos ele repreendeu o mar para navegar no que, irmãos? Em bonança. Para Faraó, que não queria se converter, porque cada vez que Moisés mostrava o caminho, ele não queria, o mar se secou. Para que aqueles que eram de Deus passassem em terra seca, para aqueles que queriam o caminho da justiça, irmãos, pudessem cantar o hino da vitória. Mas para aqueles que queriam o caminho da injustiça, pereceram no meio deste mar, o quê? Em seco. É isso que eu queria dividir com os irmãos. Peso de Nínive. Se Deus pesar eu e vocês na balança justa dele, Ele nos tem achado em falta? Ele tem visto em nós as mesmas obras que tinha em Nínive? Se tinha, a palavra para mim e para você é arrepender. Se não, sede firmes, constantes, sempre abundantes, porque o que há de vir virá e não tardará, em nome de Jesus.